Daniel Souza, nossa próxima pauta fala sobre as Filipinas. O ex-presidente Rodrigo Duterte, que presidiu as Filipinas de 2016 a 2022, um cara extremamente polêmico, tinha aquele ar que a gente conhece, né, Daniel, do cara que quer ser durão, que diz que com ele não tem conversa, que manda pra vala mesmo, bandido bom, bandido morto. Não sei se tem alguns por aí, né, Daniel Souza? Ele foi preso hoje a partir de um pedido, né, de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI. Ele foi preso, Daniel, pelas matanças na sua guerra às drogas. Os dados são atrozes, Daniel. Aliás, a gente falava sobre isso aqui enquanto ele era presidente ainda, que a maneira pela qual ele lidava com a questão da criminalidade doméstica era um negócio absolutamente assustador. E o TPI, Daniel, ele estima que entre 2011 e 2019 as políticas do Rodrigo Duterte tenham levado a entre 6 mil e 30 mil mortes. Só para deixar claro, ele, antes de ser presidente, ele era prefeito, né? Ele era prefeito de uma cidade das Filipinas, cidade de Davao. Ele foi prefeito, aliás, lá por 22 anos. E ele sempre se gabava muito, Daniel, de ter tornado a cidade de Davao a cidade mais segura do país. Era segura por quê? Porque basicamente tinha uma política de extermínio, principalmente de população de homens, jovens, pobres, e que naturalmente isso colocava todo mundo com muito medo. E, obviamente, isso acabava coibindo, né, da pior maneira possível, a criminalidade. Por que ele foi investigado apenas pelo período de 2011 a 2019, no período em que ele foi prefeito e depois presidente? Foi apenas nesse período que as Filipinas fizeram parte do Tribunal Penal Internacional. Então, as Filipinas aderiram ao TPI no ano de 2011 e, como presidente, Rodrigo Duterte retirou as Filipinas do TPI, exatamente imaginando que isso poderia ser um problema no futuro. Então, toda a investigação, que foi iniciada oficialmente em 2021, leva em consideração o período que vai de 2011 a 2019 e se baseou muito no relatório da ONU, Daniel, que constatou que a maioria das vítimas eram homens, jovens, pobres de áreas urbanas e que a polícia não precisava de mandados de busca e apreensão para realizar batidas domiciliares, porque tudo era respaldado pelo governo. Então era muito comum, Daniel, que você tivesse esses jovens se autoincriminando, assinando eventualmente declarações dizendo que eles eram culpados por alguma coisa e eram presos, e se eles não assinassem, eles eram mortos. Então a acusação é de crime contra a humanidade por direcionar a polícia a cometer ataques contra a população civil com assassinatos de forma sistemática e ampla na campanha de guerra às drogas. É importante lembrar, Daniel, que a filha do Rodrigo Duterte, que é a Sara Duterte, é a atual vice-presidente. Né? O presidente é o Ferdinando Marcos Júnior, também carinhosamente conhecido como Bong Bong. Ele é presidente desde 2022. Ele é filho do Ferdinando Marcos, né, que foi presidente durante quase 20 anos, aliás, mais de 20 anos, entre 65 e 86, era um baita ditador também. Então, a filha do Rodrigo Duterte, a Sara Duterte, é vice-presidente. Só que eles romperam. A Sara Duterte, que naturalmente tem ali representa o pai de uma certa maneira, rompeu com o presidente. Né? Então, presidente e vice são rompidos. Há uma certa expectativa de que Sara Duterte possa ser candidata nas próximas eleições nas Filipinas no ano de 2028. Então, isso talvez explique, inclusive, por que a polícia das Filipinas colaborou com o TPI e prendeu o Rodrigo Duterte. Lembrando, mais uma vez, as Filipinas nesse momento não fazem parte do TPI, foi retirado pelo próprio Rodrigo Duterte, mas ainda assim as Filipinas colaboraram e ele foi colocado, foi preso, portanto, e vai ser extraditado para Haia e lá, portanto, vai responder por esse número, que é um negócio impressionante, né? Ele vai ser julgado pela 6 mil a 30 mil mortes entre 2011 e 2019, Daniel.